Aula Investimento em Capital de Giro, parte 5, CCL, liquidez e saldo de tesouraria. Voltando um pouquinho no CCL, vejam novamente o CCL como fontes de longo prazo que estão financiando os investimentos em curto prazo. Nós vamos agora abrir o CCL pelo ativo circulante, pelo passivo circulante, em suas partes financeira e operacional. Aqui nós temos o ativo circulante financeiro e operacional ou cíclico. Financeiro, caixa, bancos, aplicações financeiras. Cíclico, as principais contas aqui de exemplo, duplicados a receber, estoques. A mesma coisa para o passivo circulante. Vamos separá-lo em financeiro e cíclico. Financeiro, financiamentos de curto prazo, duplicatas descontadas. Passivo circulante cíclico ou operacional, fornecedores, impostos, salários a recolher, salários a pagar, impostos a recolher. E aí nós temos o ativo circulante nas suas partes financeira e cíclica ou operacional e o passivo circulante nas suas partes financeira e cíclica. Se nós pegarmos apenas a parte financeira, ativo circulante financeiro, menos passivo circulante financeiro. Nós temos aqui. E agora, ativo circulante cíclico, menos passivo circulante cíclico. E nós temos o ativo circulante financeiro, menos o passivo circulante financeiro, é o saldo de tesouraria da empresa. O que ela tem em caixa, o que ela tem em bancos, menos o que ela tem de financiamentos bancários de curto prazo. E aqui a necessidade de investimento em giro. O que é a necessidade de investimento em giro? O ativo circulante cíclico menos o passivo circulante cíclico. Por exemplo, duplicatas a receber e estoques menos duplicatas a pagar. Aqui um exemplo numérico para vocês olharem posteriormente, e nós seguimos agora com uma nova abordagem de analisar o equilíbrio financeiro. Recordem que nós falamos de equilíbrio financeiro na parte 2 desta aula. Aqui, o equilíbrio financeiro é visto a partir do saldo de tesouraria. Nós tínhamos na transparência anterior o CCL igual ao saldo de tesouraria mais a necessidade de investimento em giro. Disto, o saldo de tesouraria é igual ao CCL menos a necessidade de investimento em giro. O que esse autor que trouxe esse modelo diz sobre, o Fleury diz sobre equilíbrio financeiro? A empresa precisa preservar o saldo de tesouraria. Assim, se houver um aumento de necessidade de investimento em giro, é preciso suportar esse aumento com o aumento de CCL, para não se excluir, para não se desestabilizar o saldo de tesouraria da empresa. Ou seja, uma variação da NIG é preciso vir acompanhada de uma variação do CCL para preservar o saldo de tesouraria. Se nós olharmos um pouquinho a NIG para entender o que altera essa necessidade, nós temos aqui o seguinte: as principais contas da necessidade de investimento em giro são, no ativo circulante cíclico, duplicatas a receber mais estoques, e no passivo circulante cíclico, duplicatas a pagar, os fornecedores, por exemplo. Toda conta aqui, duplicatas a receber mais estoques e duplicatas a pagar, depende de duas variáveis importantes: os prazos operacionais. Lembrem da aula, agora há pouco, na parte 3, se eu não me engano, sobre o ciclo operacional. Então, duplicatas a receber, para exemplificar, ela depende do quê? Do prazo médio de recebimento e do volume de vendas. Então, vejam que todas as variáveis da necessidade de investimento em giro
duplicatas a receber, estoques, duplicatas a pagar, dependem de quê? De prazos operacionais, ou seja, do ciclo operacional. Quanto mais longo o ciclo operacional, maior esse prazo aqui, maior será a necessidade de investimento em giro. E essas variáveis, duplicatas a receber, estoques, duplicatas a pagar, dependem também do quê? Do nível de atividade, do volume de atividade da empresa. Ela vende pouco, é uma necessidade pequena. Vende muito, necessidade maior. E aqui nós voltamos com o conceito de equilíbrio financeiro. Ou seja, se há um aumento da necessidade de investimento em giro, é preciso que ele venha acompanhado com o aumento do CCL. Para quê? Para preservar o saldo de tesouraria. Vejam aqui uma nova abordagem para equilíbrio financeiro, para vocês se contraporem essa abordagem às abordagens anteriores que vimos na parte 2 desta aula. Bom, continuando em equilíbrio financeiro. Caso não haja aumento do CCL, o aumento da NIG será financiado com saldo de tesouraria. O que é financiar com saldo de tesouraria? No saldo de tesouraria, lembrem-se que o saldo de tesouraria é ativo circulante financeiro menos passivo circulante financeiro. Financiar com saldo de tesouraria significa, financiar a NIG com saldo de tesouraria, significa colocar financiamentos de curto prazo. E quando nós falamos de financiamento de curto prazo, nós podemos ter dois problemas. O custo elevado, isso é uma realidade no Brasil, as taxas de juros são altas e nós podemos ter o risco de renovação. Olha, se a empresa se financia com saldo de tesouraria e ela tem esses riscos, é preciso muita atenção nesta gestão de capital de giro da empresa. Vejam que em momentos de crise o risco de renovação aumenta e o custo aumenta. Então, as empresas que têm pouco CCL, elas precisam administrar muito bem eventuais aumentos da necessidade de investimento em giro. Para quê? Para não comprometer o quê? O seu saldo de tesouraria, principalmente se ela incorre nesses riscos aqui. Se ela tem fontes de financiamento de curto prazo que trazem risco de renovação e que trazem custo elevado. Vejam aqui para trazer uma figura. Aqui no ativo circulante cíclico, só para reforçar o que nós estamos vendo, aqui no ativo circulante cíclico nós temos a operação da empresa, duplicatas a receber e estoques, basicamente. E aqui nós temos fornecedores, salários, impostos a recolher. Vamos ficar aqui com duplicados a receber e estoques e aqui fornecedores, ou seja, do que a empresa precisa investir em giro, os próprios fornecedores financiam parte. O que não é financiado pelas operações, ou seja, pelos fornecedores, a empresa tem que colocar capital. Ou ela tem CCL, que são as fontes de longo prazo que financiam o investimento em curto prazo, ou ela busca recurso bancário, financiamento de curto prazo. Então vejo aqui, esses dois grupos representam o impacto da operação da empresa no balanço. Adicionalmente, a empresa precisa buscar capital de fora da operação para este pedaço, aqui com financiamento de curto prazo, ou recursos de longo prazo, que podem ser capital próprio e financiamento de longo prazo para financiar este outro pedaço. Então veja o seguinte, para não se ter saldo de tesouraria decrescendo ou negativo, há que se reforçar o quê? Há que se reforçar o CCL. Como se reforça o CCL?
O CCL pode ser aumentado com autofinanciamento, novas integralizações, ou seja, aumento de PL, aumento de capital próprio, novas captações, aumento de financiamento de longo prazo. O que diminui o CCL? Inexistência de autofinanciamento e novos investimentos de longo prazo. Vejam só, autofinanciamento. Uma empresa gera LAGIR mais a depreciação. Esse é o fluxo de caixa que uma empresa gera na sua atividade. Com este fluxo a empresa paga despesas financeiras, a empresa recolhe imposto de renda, contribuição social, a empresa distribui dividendos. A diferença é o que fica na empresa, ou seja, o lucro retido mais a depreciação. Isto fica na empresa, isto é o autofinanciamento, ou seja, recursos que a empresa mesmo gera para financiar suas atividades. Se nós pegarmos o autofinanciamento, mais as novas captações de longo prazo, mais as novas integralizações, ou seja, mais aporte dos donos da empresa. Isto aqui significa o quê? Capacidade de investimento. Isso significa potencial de atualização. Isso significa equilíbrio financeiro. Vejam que isto aqui é fundamental para a continuidade das empresas. Inclusive pelo seguinte, se uma empresa não gera resultado, se ela não mostra capacidade de gerar resultado, dificilmente ela consegue captações de longo prazo. Dificilmente, se ela não gera resultado, ela não capta, ela não investe, ela fica literalmente para trás. Ela não se atualiza, ela não faz investimentos e ela não tem equilíbrio financeiro. Então, na gestão financeira das empresas, isto aqui resume muito o que é importante, o que é essencial para a continuidade das empresas. Aqui está o que eu falei. E agora, para enfatizar e terminarmos essa aula, primeiro alguns sinônimos. Necessidade de investimento em giro é chamada de necessidade de capital de giro, ativo circulante operacional, ativo circulante cíclico, já enfatizei isso, passivo circulante operacional, passivo circulante cíclico, são sinônimos. CCL, capital circulante líquido, sinônimo capital de giro líquido, sinônimo capital de giro. Vejam mais uma vez a mesma figura. Aqui estão ativo circulante cíclico e passivo circulante cíclico, representam no balanço a operação da empresa. O que a empresa precisa investir para a sua operação, o que a própria operação traz de financiamento. Tirando isto, a empresa precisa colocar o quê? Capital que vem de fontes de terceiros de curto prazo, capital que vem de longo prazo, terceiros e capital próprio. Vejam a NIG como uma necessidade, ou seja, além da operação, a empresa tem uma necessidade de investir em giro, tem uma necessidade. E vejam o CCL como um capital disponível, ou seja, a NIG é a necessidade de investir em giro e o CCL é o capital que está disponível para se investir em giro. Então nós temos aqui necessidade, aqui nós temos capital disponível. É isto para essa aula. Qualquer observação, me escrevam. Até daqui a pouco, na parte 6.